O Supremo Tribunal Federal terá uma audiência pública nessa semana sobre os direitos de motoristas de aplicativos e as plataformas. A Janaína Camelo tem informações. Janaína. Pois é, Lívia. Entre hoje e amanhã, durante todo o dia, o STF vai promover essa audiência pública, ouvindo mais de 50 pessoas, entre especialistas, representantes das partes envolvidas no caso, para discutir se há relação qual é a relação de fato entre motoristas de aplicativo e as empresas, se existe um vínculo empregatício. Quem sugeriu aí, quem convocou essa audiência pública foi o ministro Edson Fachin, porque ele é relator de um recurso da Uber, que foi apresentado ao STF, contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu recentemente, reconheceu que existe sim um vínculo empregatício entre a empresa Uber e um motorista, num caso específico. E aí, nessa decisão do TST, ele entendeu que existe subordinação entre o motorista de aplicativo e a plataforma. Por quê? Porque ele não tem autonomia para definir o preço da corrida. E nem daquele desconto, aquele percentual de desconto no preço da corrida, que é um percentual que geralmente vai para as empresas. E entendeu também o TST, nessa mesma decisão, que a plataforma ela deve ser entendida aí, denominada como uma empresa de transportes e não uma plataforma digital. A Uber, por exemplo, ela tem, nesse recurso, ela inclusive alegou que ela tem mais de 10 mil processos na justiça de casos semelhantes e que esse entendimento do TST, caso ele prevaleça, isso vai, segundo a empresa, comprometer as ações da Uber aqui no Brasil. E essa decisão do STF, do ministro Edson Fachin, desse recurso, vai ter repercussão geral, ou seja, isso vai valer depois do que ele decidir, a depender do que ele decidir, isso vai valer para todos os casos que existem na justiça hoje em dia, questionando, né, o vínculo empregatício entre motoristas e empresas. O ministro Edson Fachin, ele entende o seguinte: ele disse que o STF deve apresentar uma solução única para essa problemática, para essa controvérsia, porque ele disse que existem várias decisões divergentes sobre isso. E essas divergências acabam gerando uma insegurança jurídica. E ele disse também que isso é um dos temas mais relevantes aí, da atual conjuntura trabalhista constitucional, e que isso vai ter um impacto enorme na vida de milhares de profissionais, de motoristas e de usuários, e também um impacto também muito grande aí no panorâmica econômico, social e jurídico. Então, essa audiência pública vai servir para o ministro fundamentar a sua decisão quando ele for aí definir qual vai ser a posição dele com relação a esse recurso da Uber. Lívia. Obrigada, Janaína Camelo. Agora, Deise, esse é o ponto, né? A insegurança jurídica. Hoje a gente tem parte, pelo menos, dos tribunais do trabalho, inclusive o Superior Tribunal do Trabalho, que tem um entendimento de que é preciso consolidar, sim, um vínculo empregatício, nesses casos apontados pela Janaína. Temos uma parte no STF que não reconhece que há esses vínculos. Essa audiência vai justamente discutir essa questão. E temos uma categoria, ou pelo menos boa parte da categoria, que não quer reconhecer esse vínculo. E uma reforma trabalhista que dá muitas brechas para essas variadas interpretações. Lívia, essa é uma das discussões mais urgentes e necessárias também, que é justamente regulamentar essas relações de trabalho numa economia que está cada vez mais baseada em plataformas digitais, né? Então, por um lado, os aplicativos defendem a sua posição como intermediários, né, que proporcionam flexibilidade aos motoristas, mas também existem demandas crescentes para que sejam garantidos justamente os direitos trabalhistas mínimos, né? Então, o grande desafio está em criar um modelo regulatório que equilibre inovação, flexibilidade e proteção dos trabalhadores. Mas fato é que a gente não pode continuar falando nas relações de trabalho como se nós estivéssemos nos anos 90. Muita coisa mudou, a gente vive muito mais hoje através de aplicativos e é esse debate que deve ser privilegiado agora.